Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Estou aqui, né, gente? Até vou abrir porque ficar sem pescoço assim é o ó, né, gente? Mas eu tô com tanto frio dentro de casa que eu tô com o meu casaco mais grosso. Mas o que eu tenho que ficar feliz? Que eu tenho dentro de casa e que eu tenho um casaco grosso, né? Quantas pessoas estão passando frio? Então já aproveito aqui o começo do meu vídeo e peço para vocês darem uma olhadinha aí no roupeiro de vocês. Quais são as coisinhas que não estão mais servindo, que não estão sendo usadas, e vamos fazer umas doações aí, né, gente? Pra ajudar as pessoas a não passarem tanto frio, né? Pelo menos assim, com umas roupinhas quentinhas, a gente dá uma ajuda pras pessoas. Mas eu tô aqui hoje pra cumprir com mais uma promessa e contar pra vocês que uma das muitas coisas de Carol é ter tatuagens literárias. Então, aconteceu uma vez comigo. Eu queria passar no quadro um poema que não estava no livro que eu estava usando para dar aula. Então, eu estava escrevendo no quadro, olhando para o meu braço e copiando o poema no quadro, achando que eu estava sendo, assim, super discreta, né? Daí, daqui a pouco, um aluno meu, quando eu me sentei na minha mesa, o meu aluno bem na frente disse assim: professora, daqui a pouco a senhora não precisa nem de livro mais para dar aula, né? Já vai estar tudo escrito na senhora. A primeira tatuagem que eu vou contar pra vocês é a que eu tenho na panturrilha, que diz o seguinte: quando a dor se aproxima, fazendo eu perder a calma, passo uma esponja de rima nos ferimentos da alma. Esses versos são da música O Espetáculo Não Pode Parar, do Cordel do Fogo Encantado. É uma banda incrível, gente. Se vocês, né, por favor, coloquem aí, depois de terminar o vídeo, coloquem aí no YouTube Cordel do Fogo Encantado. E as músicas todas são maravilhosas, são poéticas, é maravilhoso, tá? E conheçam o Cordel do Fogo Encantado. E eu escolhi tatuar esse trecho porque, de fato, quando eu tô triste, quando eu tô desanimada, desesperançosa, quando eu tenho algum problema, eu me refugio na literatura. Eu procuro na literatura me sentir melhor. E quem trouxe literatura pra minha vida foi a minha mãe. E quando eu sinto muita saudade dela, quando eu sinto falta dela, eu recorro à literatura, que é como se fosse, assim, um lugar só meu e dela. Ah, gente, já vou aproveitar para dizer para vocês não repararem que as fotos, a qualidade é meio mais ou menos, tá, gente? Tem umas que ficou muito difícil de tirar foto, elas ficaram meio mais ou menos, tá? Então, sorriam e finjam costume aí nessas fotos de baixa qualidade. A outra tatuagem eu tenho na costela, e eu não tenho como mostrar foto pra vocês, gente, porque quando eu fiz essa tatuagem eu tava pesando uns 35 quilos, então dava bem assim, eu era um outdoor na costela. E daí eu emagreci, daí a tatuagem deu uma murchadinha. Daí eu engordei, a tatuagem voltou a aparecer. Daí eu emagreci, eu engordei e nisso a tatuagem, coitada, se sumiu. Essa tatuagem da costela é a última frase do livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E graças à minha amiga Dani, maravilhosa, que borda, ela bordou essa frase num tecido, me mandou lá de Aracaju. E eu fiz uma almofada, então vocês vão ver aqui nessa almofada. Dá pra ver, gente? Porque as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda oportunidade sobre a terra. Essa frase eu tatuei porque eu acho muito, assim, muito ligado à minha família por parte de mãe. Nós somos... Minha avó, né, nosso sobrenome é Sá. Minha avó teve 4 filhos, esses 4 filhos tiveram 5 filhas, somos todas mulheres. Nenhuma de nós nos reproduzimos ainda. Então eu tenho a sensação que daqui a pouco as Sás acabam aqui na nossa geração mesmo. Então por isso que eu tatuei. E também porque esse livro é o grande livro da minha vida. Eu amo muito essa história. É uma história muito rica de personagens, de belezas, de situações fantásticas que eu acho que não tem nada a ser comparado. A outra é a que eu tenho no meu antebraço. A frase, é um verso do meu marido, sim, Álvares de Azevedo, ele que me aguente, porque ele vai ser sempre meu marido. E essa frase do Álvares de Azevedo diz o seguinte: foi poeta, sonhou e amou na vida. Não que eu me ache uma poeta, né, gente? Mas eu acho que eu tenho um olhar mais poético em relação às coisas. Eu olho pra tudo e dou uma viajada. Para todos os assuntos que as pessoas me dizem, eu digo: eu li um livro que falava sobre isso.
ou eu vi um filme que falava sobre isso. Então, eu acho que eu tenho um olhar mais poético sobre as coisas. Então, a parte do foi poeta por causa disso. Sonhou e amou na vida é porque eu sonho muito e amo muito. Amo meus alunos, amo meu trabalho, amo literatura, eu amo livro, eu amo dança. Ah, eu não consigo nada. Se eu não amo, eu não gosto. Não nada. Então eu acho que esse verso combina comigo por causa disso. E falando em amar e gostar e não gostar, já deixou o teu like aí? Deixa um like, gente. Like, não esqueçam, tá? Pra dar aquela ajudada, pra dar animada, pra pessoa que vê o vídeo assim, oh, o pessoal tá gostando, eu vou continuar, eu vou ter força. Eu vou conseguir dar aula em 2 escolas online, estudar pra pós-graduação, cuidar da casa e gravar os vídeos e editá-los. Então vamos dar aquela força, tá, gente? Por favor. A outra tatuagem é, então, essa que eu falei lá no vídeo sobre Olavo Bilac e os parnasianos, porque eu tenho a relação de amor e ódio com os parnasianos. Eu não gosto do parnasianismo, mas tenho um poema de um deles tatuado no meu antebraço. O poema, na verdade, chama As Pombas, do Raimundo Correia, e eu só tenho as 2 últimas estrofes tatuadas. Eu vou ler ela pra vocês, só as 2 últimas, tá? Também dos corações hoje eu botou uns sonhos, um a um céleres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Eu gosto muito dessa poesia, porque apesar de aparentemente ela ser só uma descrição do voo das pombas durante o dia, na verdade é uma grande reflexão sobre as fases da nossa vida. Sempre que vocês verem no poema manhã e tarde, manhã e noite, madrugada e noite, podem ter certeza que são metáforas para a vida da gente. Então, nesse poema, ele diz que de madrugada, de manhã cedo, todas as pombas saem voando dos pombais. E no final do dia, quando anoitece, todas elas voltam. E isso é uma metáfora para os nossos sonhos. No começo do nosso dia, na nossa manhã, ou seja, na nossa infância, adolescência, a gente tem um monte de sonhos que a gente quer realizar. Mas quando chega a nossa noite, a nossa maturidade, a nossa velhice, nem todos os sonhos voltam para nós, ou seja, nem todos são realizados, né? Eu tive muitos sonhos que eu não consegui realizar e teve alguns que eu realizei de maneira diferente. Quando eu era criança eu queria ser bailarina, mas eu não pude ser bailarina, então eu arrumei um outro palco para mim. Então eu passo manhã, tarde e noite no palco sendo professora e dando aula para meus alunos, e como eu gosto de dizer para eles, eu adoro me aparecer e eles que me aguentem. A última tatuagem, eu não tenho assim a ambição de dizer que ela é literária, porque foi um texto que eu escrevi e essa frase, ela é o título do texto, que é "O dia é para quem não tem poesia". E eu gosto muito, por mim eu dormiria toda manhã, viveria de tarde, viveria a noite inteira acordada, porque eu gosto do clima da noite, do céu estrelado, da lua cheia, eu gosto do ar noturno, eu acho que é quando eu tenho as melhores ideias, mais inspiradas, é de noite. E eu acho que durante o dia a gente vive muito dentro da nossa caixinha. Cada um tem a sua caixinha durante o dia. A minha caixinha é a professora. Tem gente que tem a caixinha arquiteta, engenheira, advogada, médica, enfermeira, maravilhosos por sinal, né, neste momento. A caixinha de mãe, né? Então a gente tem as caixinhas que durante o dia a gente tem que cumprir com aquilo que esperam da gente. E de noite não. De noite a gente pode ser quem a gente quiser, a gente pode ser um monte de gente se a gente quiser, que de noite tem poesia. De dia é para quem não tem poesia. Mas isso é uma opinião minha, né, gente? É uma viagem da minha cabeça. Esse texto eu escrevi no meu blog. Eu tenho um blog, eu tinha um blog, eu não alimento mais ele, né? Que chama Muitas Coisas de Carol, por isso o nome do canal. Esse texto tá lá no meu blog, então eu até vou colocar ele nas redes sociais. Vou repostar esse texto para vocês, caso alguém tenha ficado curioso, para vocês darem uma lida nesse meu texto. Então espero que vocês tenham gostado de saber das minhas tatuagens literárias. Eu tenho outras, né, gente, que não tem a ver com literatura. E também tem uma lista de umas 422 tatuagens que eu ainda quero fazer. Eu só não fiz ainda, gente, por causa da pandemia, né? A pandemia
travou os meus planos de fazer tatuagem, né? Mas assim que passar, eu volto a me tatuar com mais coisas literárias. Coincidentemente, são 2 frases relacionadas à literatura. Então, hoje eu quero que vocês escrevam aí nos comentários se vocês têm tatuagens, qual é o significado dessas tatuagens para vocês, ou se vocês têm vontade de fazer alguma tatuagem e qual seria ela. Eu tenho 13 tatuagens, alguma coisa eu entendo, então se vocês também quiserem tirar dúvidas e perguntar coisas sobre tatuagens, os comentários aí então estão à disposição para vocês. Até mais ler!